Como calcular a adição quando a receita tem astigmatismo? Como que eu consigo interpretar essa receita e calcular a adição junto com o astigmatismo? Tudo isso eu vou te contar agora nesse vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, trabalho nesse ramo óptico há mais de 20 anos, sou especialista em ótica, em vendas dentro desse ramo óptico. E o intuito aqui com esses vídeos é poder te ajudar para que você consiga ter muito mais facilidade no seu dia a dia, no seu trabalho como um todo. E a adição, o cálculo de adição, eu sei que é uma das dificuldades que nós temos no dia a dia. Sempre gera umas dúvidas, algumas complicaçõezinhas com sinais e tudo mais. Então eu resolvi gravar essa série de aulas que você está assistindo sobre cálculo de adição, e hoje é a quarta aula que nós vamos falar sobre isso, para poder te ajudar, para te trazer essa confiança, essa segurança então nesses cálculos e que você não tenha mais essas dúvidas. Então, se esse assunto é relevante para você, eu peço que você clique no botão gostei. Isso vai me ajudar muito a entender que esse assunto é relevante para você e que eu consiga produzir mais conteúdos nessa linha, então, para poder lhe ajudar. Também quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque assim que eu postar novos vídeos, você vai receber, então, esse comunicado do YouTube e, consequentemente, já vai correr para poder assistir os vídeos e se informar ainda mais sobre os assuntos do nosso ramo óptico que são tão relevantes para nossas vendas e para facilitar então o nosso trabalho. Eu tenho plena convicção que o conhecimento ele abre portas e fronteiras nas vendas. Então o meu intuito aqui com tudo isso realmente é te ajudar. Fica antenado nos vídeos comigo que vai ter muita coisa legal chegando, inclusive os cálculos de adição. Hoje então, para fechar essa etapa de 4 aulas, nós vamos falar sobre o cálculo de adição, só que agora nós vamos ter astigmatismo na nossa receita, o tal cilíndrico, que até então nós não havíamos falado. Nós só estávamos falando de sinais diferentes, somente miopia, hipermetropia, enfim, somente esférico. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu estou deixando aqui abaixo um link do playlist com todas as aulas passadas que nós falamos das adições. Então, não sai dessa aula para assistir as outras, assiste aqui primeiro e depois vai lá e assiste as outras aulas também, que vai ser super importante para você agregar, então, no seu conhecimento do dia a dia e, consequentemente, melhorar a sua interpretação, os seus cálculos de adição sobre isso tudo. E para finalizar, então, a parte de cálculo de adição, nós vamos falar quando tem astigmatismo. Muda muita coisa, Fritzen, quando tem astigmatismo na receita, os cálculos são os mesmos, as análises são as mesmas. Como é que eu faço essa adição? Primeiro, a palavra adição, reforçando, é adicionar, ela sempre vai ser positiva. Então, eu tenho aqui do ladinho, nós temos um esboço de lente que nós sabemos que aqui, como nós já falamos, é a nossa adição para o nosso entendimento. E ele sempre vai ser positivo. Já começamos por aqui, então, o nosso entendimento. Quando eu tenho astigmatismo dentro de uma receita, o que é o astigmatismo? É uma inconformidade na nossa curvatura de córnea, na grande maioria das vezes. Não é, claro, o principal motivo, mas na grande maioria das vezes é. Então, ele me gera uma duplicidade de imagens e, consequentemente, essa duplicidade cria o cilíndrico na minha receita. E quando eu vou fazer o cálculo de adição, ele não é levado em consideração. Então isso aqui já tranquiliza muito, 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 muito. Ela é levada em consideração quando nós vamos calcular a dioptria de perto. Isso é um assunto para um outro vídeo que está vindo aí para frente. Então aqui para adição, quando eu preciso calcular a adição de uma receita cilíndrica, de uma receita com astigmatismo, a nossa linha de raciocínio ela é a mesma que nós já falamos nas aulas anteriores. Por isso que eu falei para você que você precisa estar acompanhando para que quando chega a gente vá evoluindo assim, a gente vai chegando daqui para frente, você vai juntando todas essas informações. Então, aqui agora, eu vou analisar o quê? A dioptria esférica para que eu chegue no resultado da adição. O astigmatismo, ele simplesmente está dentro da minha receita e ele não vai acompanhar a adição. Não existe adição com astigmatismo. Adição, elas são valores esféricos, que é essa potência que o cliente precisa ganhar no corredor progressivo até chegar a essa dioptria de perto. Então, o corredor progressivo é onde ele ganha essa adição. E o astigmatismo, ele não acompanha a adição, ele não vai ter adição e o astigmatismo, porque o astigmatismo é a segunda curvatura de lente que está junto com a dioptria de perto, e não com a adição. A adição, na verdade, é só uma elevação de curvatura que vai ter aqui na sua lente, que cria então essa potência a mais que o cliente está precisando para conseguir fazer o foco para perto, numa escala progressiva. Essa é a nossa adição. Então, complementando até um pouco mais esse assunto, fugindo um pouquinho aqui dos cálculos, mas para que complete ainda mais o seu conhecimento em relação a isso.
Então vamos lá. Se nós entendemos aqui que o astigmatismo ele não vai ser somado com a adição, ele só está aqui para acompanhar a nossa receita. E um detalhe super importante, que quando eu tenho o cilíndrico, o astigmatismo, eu sempre vou ter eixo, que é o posicionamento, então, da montagem dessas lentes, o posicionamento do meu astigmatismo dentro dessa receita. Então, sempre que eu quero calcular a adição de uma receita com astigmatismo, eu sempre olho para os valores esféricos. E aqui ele só está aqui para a minha receita. E olhando para os valores esféricos, eu sigo todas as regras que nós falamos na aula anterior. Então, mais 1 e mais 3. Então, olhando aqui para o nosso desenho, eu vou ter aqui na parte de longe mais 1 com menos 0,50 e o eixo a 90. E aqui eu vou ter o mais 3 com menos 0,50, o eixo a 90. A minha adição é o quanto que eu ganhei nesse caminho. Então, se eu tenho 1 e eu chego com 3, quanto que eu ganhei? Eu ganhei 2. Muito bem. Então, nesse exemplo, a minha adição aqui é 2. Segue as mesmas regras que nós falamos nas outras aulas. Então, o astigmatismo ele vai estar acompanhado e aqui ele teve um ganho de 2 dioptrias nesse caminho. Então, se nós fôssemos fazer numa sequência, vamos supor, né, claro, se ficaria 1,25 com 0,50 a 90, no outro degrau da escada, 1,50 com 0,50 a 90, mais um degrau da escada, 1,75 com 0,50 a 90, mais um, 2 com 0,50 a 90, até que eu chegue na dioptria 3. É assim que funciona, tanto para os astigmatismos, e se eu não tivesse astigmatismo, somente com as variações esféricas. É assim que é feito. Então, nesse primeiro exemplo, a minha adição é 2. No segundo exemplo, menos 3 com menos 1 a 20 e menos 1 com menos 1 a 20. Qual que é a minha adição? É a mesma coisa. Aqui, eu não vou copiar o astigmatismo, quando a gente tem pouco espaço para facilitar a tua visão aqui. Então, aqui é menos 3 e o seu astigmatismo, e aqui é menos 1 e o astigmatismo junto. Então, menos 3 e menos 1, eu saio de menos 3 e eu chego com menos 1. Quanto que eu ganhei? Ah, mas o menos 1 é negativo, Fritzen, você ganhou? Sim, eu ganhei, porque o menos 1 ele é maior do que o menos 3. Ele está mais positivo do que o menos 3. Eu não estou dizendo no sinal, mas em potência, o menos 1 ele é maior do que o menos 3 porque está mais próximo do zero, ou mais próximo do caminho positivo. Então, eu estava devendo 3 e agora estou devendo 1, eu fiquei devendo menos, então eu fiquei com um saldo mais positivo, mesmo estando devendo, mas ele é maior do que o menos 3. Então, talvez facilite essa questão de entender com o dinheiro, e se você tem a dificuldade, usa a calculadora. Não tente fazer isso mentalmente, porque se der uma confusão, a gente pode pedir uma lente errada para o laboratório, que não é o que queremos. Então, é interessante que você, se tem essa dificuldade, se dá um nó de vez em quando na sua mente com relação a esses cálculos matemáticos, que você utilize a calculadora para você não se confundir. Então, de 3 para 1 eu ganhei 2 também. A minha adição aqui também vai ser 2. Então, nesse exemplo, a minha adição é 2. E aí seguiria a mesma coisa. Aí, se eu saio de 3 e chego com 1, ficaria menos 2,75 com menos 1 a 20. Menos 2,50 com menos 1 a 20. Até a hora que eu chegue na dioptria de perto, menos 1 com menos 1 a 20. Essa seria a sequência, então, com a adição dentro dessa receita. E o último exemplo aqui, com sinais diferentes. Então, nessa quarta aula, você viu que eu trouxe tudo misturado, né? Positivo, negativo, eu trouxe sinais diferentes, tudo que nós vimos nas outras aulas para ser até um reforço. Eu simplesmente coloquei o astigmatismo aqui para colocar um pouquinho mais de potência no nosso conhecimento, nos nossos entendimentos em relação a isso. Então, o último, vamos lá, menos 1, aqui e aqui eu tenho mais 1. E, obviamente, o astigmatismo. Eu não coloquei o astigmatismo aqui por questões de espaço, mas você entende que o astigmatismo está acompanhando junto ali. Então, se eu tenho menos 1 e eu chego com mais 1, eu estava devendo 1 e agora eu tenho 1 positivo. Quanto que eu tenho no bolso, então, para poder pagar uma dívida e ainda sobrar 1? Eu também tenho 2. Claro que aqui propositalmente eu trouxe todo o exemplo 2, né, para facilitar até os nossos cálculos, mas a lógica é a mesma independente de valores. A lógica é a mesma independente de valores. Então, menos 1 para mais 1 eu tenho uma adição de 2 e ele segue a mesma linha de raciocínio gradativa conforme eu te trouxe nos exemplos anteriores. E se você relembrar das aulas, das regras que nós falamos nas aulas anteriores, de sinais diferentes, de sinais iguais, você percebe aqui que a linha de raciocínio é a mesma.
eu sigo as mesmas regras de sinais. Sinais iguais, eu diminuo e tenho a minha adição. Sinais diferentes, eu somo e tenho a minha adição. Sinais iguais, eu diminuo e eu tenho a minha adição. Então, as regras, a lógica, ela é a mesma. Então, isso te facilita também. O astigmatismo ele só serve para acompanhar para longe e para perto. Ele não tem essa mistura da matemática para que eu ache esse poder de adição, então, e venha a me confundir aí nos cálculos, tá certo? Então, sempre que acontecer desta maneira, você vai fazer os cálculos simplesmente olhando para os valores esféricos, não trazendo o cilíndrico junto, ele simplesmente vai acompanhar. Quando eu preciso calcular a dioptria de perto, daí sim é uma outra história, isso é um momento para outro vídeo. Aqui nós não vamos tratar disso, porque aqui a gente fecha essa parte de adição, olhando todos os cálculos, acompanhado aí durante 4 aulas, 4 partes nós dividimos isso para facilitar todo o nosso entendimento disso tudo. Então, se você não viu as outras aulas, o link está aqui abaixo, para que você volte lá e assista as aulas e complemente tudo isso e acompanhe com essas regras. Isso aqui é fundamental para que você entenda. Então eu gostaria que você escrevesse aqui abaixo para mim agora se você pega mais receitas para calcular a adição ou se a maioria das receitas que você pega já vem com adição e você não precisa fazer cálculos. E mesmo que venha com adição, é interessante que você pratique, que você, não, veio adição, não vou precisar calcular. Exercita isso, porque senão você acaba esquecendo e daqui a pouco pode confundir novamente. Então, mesmo que venha, você deve praticar. Mas escreve para mim aqui se você costuma pegar mais receitas com adição ou mais receitas sem adição. É uma curiosidade que eu tenho aqui e eu gostaria muito que você compartilhasse a sua experiência comigo. Então, fechamos a parte de adição. Isso aqui foi super importante. Espero que isso aqui tenha te ajudado e que venha agregar muito aí no seu dia a dia. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.